gente, tudo jóia? Esperar chegar pessoas aí pra gente poder acompanhar. Tudo jóia? Bem-vindo. A Yasmin entrou também, que chique. Então, vou falar um pouquinho sobre astrologia no Ateliê 50 hoje, sobre a história da astrologia. Na nossa, né, não especificamente a história da astrologia, né, mas como é que o curso começou, o que é a escola, né, como é que a gente entende o processo. E explicar um pouquinho do que a gente está escrevendo, do que a gente está desenvolvendo no ateliê. Espero que todo mundo goste um pouco, né? Vou começar contando uma história rápida para entreter vocês aí. Os meus alunos em geral sabem, né? Mas a história é por que eu sei de astrologia, porque a minha formação não é especificamente essa, né? Eu sou arquiteto, sou artista plástico, tenho um mestrado em filosofia, né? Então gosto muito da parte de filosofia, de educação, de história e tudo. Dou curso de História da Arte também, além de outros cursos, além do curso de Filosofia também, mas a astrologia ela é, na verdade, bem anterior. Obrigado, Yasmin. Bem anterior por quê? Porque os meus pais se conheceram no curso de Astrologia. Eles foram fazer um curso de Astrologia, eles não se conheceram no curso, depois que eles acabaram namorando. E tanto o meu pai quanto a minha mãe entendiam de astrologia, sabiam fazer os mapas, liam bastante sobre, não era profissão deles, mas né, eles faziam os mapas dos amigos, dos conhecidos. Meu pai inclusive mexia com computação e tal, antes de eu nascer ali, quando eu era pequenininho também, né, desenvolveu um programa, né, específico para poder montar os mapas, assim, para ficar mais fácil também. Então, todo mundo entendia bastante, eu sabia, era um assunto recorrente na casa, fulano é tal signo, né, então, sabe como é que é e tal, Beltrano tem lua e tal, então tinha esse tipo de coisa como um assunto na casa, tinha muitos livros legais, né, eu quando comecei a ler, ficava curioso, eu até pegava meu próprio mapa, tentava pegar o livro ali e acompanhar quando eu era bem novinho, né, acabei fazendo um curso de astrologia, mas sempre encarei a astrologia um pouco como um hobby, né. O que aconteceu nessa história, apesar de eu ter estudado bastante, ter feito curso e tudo, feito vários mapas, né, gostava de ler, trocar informação, o que aconteceu é que eu tenho, né, o Ateliê 50, por que chama Ateliê 50? Porque o Ateliê 50 é a minha escola, uma escola de arte, né, a gente tem vários cursos no Ateliê 50 de pintura, de desenho, né, módulos distintos, aquarela, gravura, é uma escola basicamente de arte, a gente faz feira, exposição, tem cursos mistos, assim, teóricos de história da arte, de filosofia da arte, etc., né? E no início da escola, ali, logo no primeiro ano da escola, eu ofereci alguns cursos de férias. Né? Então estava oferecendo alguns cursos extras de férias, assim, eram cursos mais específicos, por exemplo, argila, modelagem e tal, era um curso de férias, por exemplo, né? Cursos extras, né? Que não é um curso normal da escola. E aí os alunos pediram, né? Me perguntaram, e pediram para dar um pequeno curso de astrologia. Eu achei diferente e tudo, mas topei. Eu falei assim, vou tentar, achei um desafio interessante, eu gosto de aula, eu gosto de pensar como explicar as coisas da melhor forma possível. Né? Em parte, eu acho que a astrologia é muito mal explicada. Né? Eu defendia isso, que as pessoas explicavam muito mal a astrologia. Eu achava estranho porque se fazia isso, mas de fato ela é muito complexa, então ela é difícil de ser explicada. E aí eu montei esse pequeno curso de astrologia que foi um sucesso. Teve vários alunos na primeira turma, eles acabaram progredindo, o curso foi um pouco mais que as férias do que eu tinha planejado, acabou rendendo mais. E a partir dessa primeira turma de astrologia, que foi 5 anos atrás, né, tem 5 anos isso mais ou menos, se não estou enganado, a partir dessa turma da astrologia, eu comecei a organizar o curso, estruturar, e foi havendo mais procuras. Né? Hoje a gente já formou várias turmas de astrologia, né? A gente tem um curso bem completo, né? O Ivan, que é parceiro nosso, o Ivan organiza o Congresso Mineiro de Astrologia, Simpósio Mineiro de Astrologia e tal, fala muito bem da gente, quando ele visita a gente, chama a gente para dar entrevista, nós já demos algumas entrevistas, algumas palestras sobre astrologia, né, por causa dos temas que a gente desenvolve, eu vou explicar um pouco melhor depois, mas o Ivan fala, assim, provavelmente você tem, né, do que eu conheço, talvez a escola mais completa de astrologia em Minas Gerais, por conta da quantidade de módulos, do que você está explicando e tudo, né, não tenho certeza se é verdade, mas a gente imagina que pode ser, então, né, não acompanho assim tão diretamente todas as escolas, acompanho algumas, por conta da falta de tempo, tá, gente, eu gosto muito. Acho ótimo que você tenha várias escolas, inclusive várias vertentes da astrologia, permite isso, pensamentos distintos. O Ateliê 50 tem uma vertente muito específica da astrologia, que é um pouco do que eu vou tentar explicar agora.
né? Essa live é um pouquinho para isso. Não precisa ser uma live tão longa, na verdade, tipo uma live mais para dar algumas explicações, para responder perguntas também, tá, gente? Quem tiver aí quiser mandar perguntas, é um prazer, a gente responde com o maior prazer, tá? E o que acontece? A gente acabou assim, desenvolvendo um método, né? Uma linha de pensamento dentro da astrologia, uma linha marcada, própria, que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Tinha um protótipo dela antes de dar o curso, aí fui testando no curso, foi funcionando, né? São talvez 2 linhas de interpretações diferentes da astrologia, e assim, somando, obviamente, tudo que eu já vi, já li sobre astrologia, pesquisei. E a gente está, então, no processo de escrever um livro. Na verdade, para ser sincero, a gente já escreveu, está no processo de revisão do livro, assim, fazendo uma revisão mais minuciosa do livro, do que a gente escreveu e tudo para lançar. E esse livro tem o intuito de trabalhar um pouco assim, a questão que a gente que trata na escola, né, os primeiros módulos principalmente, que é a introdução, assim, né, Fundamentos da Astrologia, que é uma introdução à astrologia, que é um módulo mais curto, e também, né, o módulo 1, que é um módulo um pouco mais complexo, mas a gente tem mais módulos ainda em relação a isso. E o livro vai sair, a gente está revisando. É um pouco para explicar também isso que eu chamo, a gente está tentando explicar com um tipo de mapa da personalidade baseado na astrologia, né, que é um tema super complexo. Vou trabalhar ele com um pouco de cuidado com vocês, explicar, né, qual é a questão principal. É complexo, mas qual que é a questão principal? É que a personalidade é um processo complexo, né? As personalidades das pessoas são personalidades muito distintas, né? A astrologia, entre outras coisas, né, trata ali da personalidade. O nosso foco na escola é personalidade, é o mapa da personalidade, tá? A gente trata mais do que isso, mas a gente trata principalmente da questão da personalidade. E eu vou associar, então, que como as personalidades são muito distintas e complexas, a astrologia é dentre os nossos conhecimentos. Vou falar que ela é uma ciência, né? Ela não é especificamente uma ciência por alguns motivos, tá? Mas a gente pode apontar ela como um tipo de ciência, um tipo de estudo, né? Específico. Vou explicar dentro dos parâmetros, dentro de você respeitar alguns parâmetros ali, né? Não é ciência tal como a gente conhece outros processos científicos modernos hoje, né? Seria uma ciência um pouco mais tradicional, por conta da palavra mesmo. Mas a astrologia visa decifrar as personalidades. E esse decifrar das personalidades é muito, muito mais complexo do que saber o signo solar da pessoa. O signo solar da pessoa é uma primeira chave, né? É um primeiro caminho dentro dessa personalidade, mas ele é um caminho muito, muito pouco ainda. Apesar de ser talvez o mais determinante, né? Ele está longe de ser mais do que 30% do que é o todo, entendeu? Então o Sol revela pra gente, a gente até chega a falar um pouco sobre isso, né? Não mais do que 20% do que é a sua personalidade, né? Se você sabe o Sol da pessoa, você não sabe, você sabe pouco sobre a pessoa, sobre a personalidade, o comportamento, as decisões da pessoa. Então, ao decifrar a astrologia, você entende mais sobre a personalidade de alguém. E nesse processo você pode perceber algo sobre, né? Então, vou entrar no segundo tema aqui, né? O que é astrologia, por que estudar astrologia. Vou fazer então uma divisão pequena, que é o seguinte: uma das coisas que a gente trabalha bastante são as definições. Eu acho que as definições estão muito ruins em geral hoje, né? Definições então enquanto conceitos, e eu vou conceituar a astrologia do meu ponto de vista. Eu vou falar que o estudo da astrologia, tal como ele apareceu para a humanidade, ele apareceu, né, ali 6.000 anos atrás, mais de 4.000 anos antes de Cristo, no Oriente Médio, né, na Mesopotâmia. É a origem da astrologia, tal, né? Grande parte do que a gente tem de astrologia vem especificamente dali, foi trabalhado depois, né? Para quem ficar curioso, a gente tem uma aula inteira sobre história da astrologia, que é bem legal. Mas eles eram agricultores, tá? Então era o desenvolvimento da agricultura. Eu acho sempre bom lembrar isso. E a astrologia, o estudo da astrologia naquele momento era um estudo para estabelecer calendários, para conseguir entender quando plantar, quando colher, sabe? Quando teriam chuvas, quando seriam dilúvios. Então era um primeiro processo de estabelecer um tipo de calendário.
se a gente tem 12 meses hoje, isso não é desconecto com a ideia de existirem 12 signos, é conectado. Foram eles que desenvolveram esse processo de divisão por N motivos, tá? E eles entendiam, né, qual é a questão ali do conceito da astrologia, é o Sol, né, a posição do Sol, né, durante um ano, né, ela interfere diretamente, então, nas estações, no calor, no frio, etc. Então ela interfere diretamente, o Sol, a posição do Sol interfere diretamente na agricultura, diretamente. Né? A Lua interfere diretamente no funcionamento das marés, né? e de algumas cheias, etc. O funcionamento conjunto Sol e Lua tem uma interferência clara, né? Sabe-se, por tradição, que você planta ou corta em alguns momentos específicos da Lua, tá? Inclusive, tá? Há estudos sobre isso, mas é um estudo, né? Um conhecimento muito tradicional. Então, eles percebiam que Sol e Lua, né, muito claramente interferiam na vida biológica na Terra, né, nas plantações, nos seres vivos, né, no comportamento dos seres vivos em geral. E o que é a astrologia? É um estudo da relação da posição dos astros, né, no funcionamento e na dinâmica da vida biológica na Terra. Então, a astrologia tenta fazer uma correlação entre, né, a posição do Sol e dos planetas dentro da esfera celeste ali, né, portanto passando pelos 12 signos, pelas 12 constelações, e o impacto que isso teoricamente tem, né, então vou colocar teórico, porque eu gosto muito disso, a gente tem dificuldade de comprovar certas coisas, tem que sempre lembrar isso, né, o impacto teórico, né, hipotético que isso tem dentro do comportamento de toda a vida na Terra. Né? Então, muito curioso essa definição de astrologia. Né? Com o tempo, a astrologia deslocou um pouco da agricultura, principalmente quando passou pelos gregos e pelos romanos, né? E ela caiu muito na ideia da personalidade, porque começou-se a perceber, fazer uma correlação, que o momento no qual você nasce interfere nas diferentes personalidades que as pessoas estão vendo, e começou-se a catalogar isso sistematicamente. Então, né, começou-se a escrever e catalogar isso. E havia, então, essa grande dúvida sobre personalidades, né? Por que as pessoas são diferentes? Por que as pessoas têm comportamentos e personalidades distintas? Né? Essa é uma grande questão. Eu vou falar que essa questão é tão grande que a gente não respondeu ela. Sabe? Isso é um fato absolutamente curioso. A personalidade de uma pessoa é um dilema para a ciência hoje. Né? Quem tenta falar sobre personalidade? Né? A psicologia, em alguns ramos, tenta falar. Mas eles têm muita dificuldade também em estabelecer uma questão do porquê das personalidades. Né? Se as pessoas falarem, é a forma como a pessoa foi criada. Mas pessoas são criadas, né? Qual é a questão? Você tem dois irmãos ali com uma diferença muito pequena, eles são criados basicamente idênticos, ali, com pequenas diferenças, e desenvolvem personalidades absolutamente distintas. Então, não é bem isso, né? Não explica, né, a forma de criação para qualquer pessoa que está tentando olhar isso com cuidado, não tende a explicar o comportamento total da pessoa, da personalidade da pessoa. E com isso, a forma como ela faz escolhas, né, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela se interessa, o que ela não se interessa. E a astrologia, na minha concepção, eu acho que não só na minha, é um estudo mais complexo de personalidade que a gente conhece. Né? É a teoria, então vou colocar como teoria, a teoria mais complexa sobre personalidades que a gente conhece. Né? Porque ela vai esmiuçar com muito cuidado. Né? Eu vou falar, por exemplo, o Jung desenvolve um estudo sobre personalidades e ele desenvolve 4 tópicos principais sobre personalidade e destrincha ele em 8 tópicos. Então ele desenvolve ali um processo de 8 tipos de personalidade. A astrologia está de brincadeira. A astrologia está falando de 12 tipos de personalidade se você pensar só no Sol. Se você pensar na combinação Sol-Lua, ela está falando de 144 combinações diferentes. Então 144 personalidades diferentes só se você considerar Sol-Lua ascendente. Se você considerar Sol-Lua, se você jogar o ascendente aí, o número de personalidades multiplica então por 12 de novo. Então 144 vezes 12, eu não estou com a conta aberta aqui não. Posso fazer para você só por curiosidade aqui, né? Porque eu não consegui fazer de cabeça, 1728 personalidades distintas se você estiver considerando as diferentes combinações de Sol, Lua e Ascendente. Né? Então é muito complexo, não é pouco complexo, é tipo muito complexo e muito detalhado sobre para onde vai.
Só que eu acho, né, eu defendo que isso, na maioria das vezes, não é muito bem explicado. Por isso a gente fala e tem falado sobre mapa da personalidade, né? Como acessar e desenvolver, entender, sabe, o que seriam esses mapas da personalidade, né, baseado na astrologia. Então a gente está falando aí de três chaves, né, que são Sol, Lua, Ascendente. Se você sabe Sol, Lua, Ascendente de uma pessoa, você sabe muito de uma pessoa, você consegue saber muito da pessoa, mas você não sabe tudo, falta bastante ainda. Né? A astrologia pressupõe que isso é ainda mais complexo do que só o Sol, Lua e Ascendente, o que já seria bem complexo. E é sobre isso que são os cursos. Né? Os nossos cursos são basicamente para a gente tentar entender esse processo e desvendar esse processo, né? Esmiuçar e desvendar esse processo. Né? É isso que a gente tenta fazer no Ateliê 50. Né? Há mais ramos da astrologia que não só a personalidade. Eu não vou falar muito sobre isso, a gente tem alguns outros apontamentos. No Ateliê 50 a gente não trabalha todos os ramos da astrologia, né? A gente trabalha alguns, né, que são principalmente personalidade, né, as relações de sinastria, que são as combinações entre duas pessoas, se duas personalidades são compatíveis, se elas encaixam uma com a outra, quais são os desafios, quais não são, né, os potenciais, e também os trânsitos, que são algumas previsões, né, tipo assim, o que esperar daí para frente. Mas, assim, pessoalmente, eu não vou falar nem da sinastria, nem dos trânsitos hoje. São cursos mais para frente, eles representam, né, um último módulo da escola. Eu vou explicar um pouco mais, ou tentar revelar um pouco mais desse pequeno processo, que é o processo da personalidade. Quem tiver dúvida, né, manda aí pra gente também, dentro desse processo. Quem tiver alguma pergunta, quiser saber alguma coisa, também pode mandar pra gente. Qual a nossa linha de raciocínio, né? Como é que a Ateliê 50 trabalha? Qual linha de raciocínio a gente estabeleceu? Porque eu estou fazendo uma live, talvez seja um pouco mais difícil de explicar, mas a gente cria, então, para fazer essa explicação sobre a personalidade, eu falo que a personalidade é um sistema complexo. A personalidade de uma pessoa não é fruto, né, se a gente apontar pela astrologia, de uma única causa, mas da combinação e da estrutura de várias causas distintas que são os diferentes planetas, tá? Então é um sistema de equilíbrios, é um sistema onde você tem vários fatores que cada um tem um potencial, uns são mais potentes ou menos que os outros, né, geram influências distintas, e a gente tem que pensar então a personalidade tal como, né, um sistema. E o primeiro ponto então que a gente trabalha, que a gente desenvolveu o livro, é que a gente faz uma metáfora do sistema, né, do que é esse sistema complexo, para tentar explicar. Como é tão complexo de explicar, só uma metáfora, né, um símbolo, poderia revelar algo tão complexo. Então a gente usa um simbolismo, que a gente brinca com o simbolismo do castelo. Eu falo assim, pensa que a sua personalidade é tal como um castelo. Tá? Então você é o castelo. Né? O castelo tem vários personagens lá dentro. Você é a soma desses personagens, o resultado final é o castelo, que é teoricamente, metaforicamente, a sua personalidade. E aí a gente faz essa brincadeira. Eu falo assim, quem manda no castelo? Quem manda no castelo é o rei. O rei é o sol. Então o processo de decisão, discernimento, decisão, comando, sabe? Ele é um processo do sol. Por isso o sol se torna tão evidente, porque o sol é aquela figura dentro do castelo que bate o martelo final do que vai acontecer e do que não vai. Tudo dentro do castelo passa pelo sol. O sol é o seu processo de consciência. Mas você tem outras influências ali, que inclusive influenciam essa consciência, que são outros astros. Então você tem uma sequência aí também muito curiosa, que é a Lua. A Lua, se o sol é sua consciência, a Lua são suas pulsões e seus desejos. E você é movido pela Lua, né? Eu faço até um paralelo com Freud um pouco sobre ego e id, né? Nessa concepção eu colocaria que o ego é o Sol, tá? É representado pelo Sol, e o id, né, que são os impulsos, as pulsões ali, são representados pela Lua. Eu acho um paralelo ótimo, dá para entender bastante coisa a partir daí. E você se move, né? O que te move são seus desejos, suas vontades. E essas são a Lua. Então, a primeira chave de interpretação dentro do mapa é entender que
o Sol toma as decisões, ele está no comando, ele é a consciência, mas ele responde diretamente aos desejos e vontades da Lua, né? Que a Lua ali na nossa metáfora do castelo é a rainha, né? Então você tem esses dois polos, e se o Sol não responde à Lua, a pessoa entra em alta depressão, né? Não adianta, você não tem como fugir disso, você não pode desassociar as duas coisas. É importante e necessário que elas sejam, acho que é um termo ótimo, inclusive do Freud, quando a gente pensa nisso, que é integrar os dois sistemas. Você tem que integrar Sol e Lua, né? Então, assim, já tem um primeiro parâmetro de como as coisas são complexas. A gente tem, então, dentro desse castelo, então, uma outra sequência de personagens que são absolutamente determinantes. A gente falou Sol, Lua, mas a gente tem que explicar ascendente, tá? Tem que explicar Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, principalmente. E aí a gente pode falar também sobre Urano, Netuno e Plutão, ou outras características menores. Elas são menores, assim, eu coloco assim, Urano, Netuno e Plutão são características bem menores. Elas têm um impacto, mas é um impacto bem menor dentro da personalidade da pessoa, mas é um impacto sim, tá? É um impacto que pode ser mais bem marcado pelas gerações, e eu tenho vontade de fazer uma live explicando isso, que é a chave das gerações, que é os signos nos quais Urano, Netuno e Plutão transitam, que vão fazer a chave das gerações. Mas a gente carrega, então, essa chave das gerações junto com a gente, que tem um impacto dentro do processo de decisão todo. Vocês estão achando muito complexo? Quem está assistindo e tal, se você estiver achando muito difícil, complexo, pode mandar um pouco de perguntas. Mas a ideia é decifrar, né? Esse é o nosso método de desenvolvimento do curso, é decifrar a função específica de cada um desses astros, né? Desses planetas astros, dentro do funcionamento, dentro da chave do que compõe a personalidade de uma pessoa. Muito legal, muito curioso, né? Eu não vou, assim, como o tempo é absolutamente limitado, né? Eu não vou ficar falando sobre os outros personagens, só queria explicar que a gente desenvolve o curso pensando nesse ponto, a partir desse ponto. O que acontece, né? A pergunta seria, por que estudar astrologia? Eu acho que é uma pergunta ótima de ser feita. Para começar, a astrologia é super curiosa, né? Eu falo assim, até para quem é muito cético, ela é bem curiosa, porque ela é bem complexa. Você imaginar um conhecimento que se pressupõe talvez que não leve a nada, mas é absolutamente tão complexo, assim, é muito curioso você imaginar as chaves que ele podem gerar, né? Então, de fato, é curioso, mas eu acho que tem duas questões. Um é entender personalidades, entender como personalidades são formadas, né? E isso é bem curioso, tem um impacto ali dentro do psicológico, né, da estrutura da pessoa. Se você quer entender uma pessoa, talvez uma forma ótima de entendê-la seja a partir da astrologia. Não pressupõe que você não precisa conversar com a pessoa. Conversar com a pessoa também é ótimo para entender a pessoa. Mas você vai entendendo algumas decisões, alguns apontamentos, alguns comportamentos dela, talvez até melhor, em alguns casos, se você apontar para a astrologia, se você seguir pela astrologia. Tá? O que acontece? A gente, essa é a primeira chave, né, a primeira questão. Né? A outra é que há um autoconhecimento muito grande, há uma possibilidade de autoconhecimento. Por quê? Porque nem sempre a gente tem uma consciência clara de tudo que está dentro do nosso mapa ou da nossa própria personalidade. Então, à medida que você abre o mapa e vai entendendo o mapa, você vai percebendo questões dentro da sua personalidade que estão ali, não são claras, mas são evidentes se você pensar com cuidado, mas você nunca tinha notado, nunca tinha se dado conta. Então a astrologia pressupõe uma possibilidade de autoconhecimento muito grande, para você entender o seu processo, né? Vou dar um exemplo sobre isso. Às vezes você se interessa por um tipo de pessoa, e você fala assim, gente, por que eu interesso por esse tipo de pessoa? Não sei, entendeu? Quero sair um pouco disso, mas aí a pessoa sempre se interessa às vezes pelo mesmo tipo, um tipo meio padrão, assim, de comportamento, de personalidade. E quando você vai ver, às vezes é por causa da Lua, ou às vezes por causa da Vênus da pessoa. E quando você destrincha isso, você percebe que é algo que está além do Sol, né? Além do consciente. Quer dizer, está dentro de um campo da sua personalidade que ultrapassa o consciente, que está além dele, que é, nesse caso, por exemplo, a Vênus e a Lua, em muitos casos também, tá?
não dá para explicar com cuidado aqui, quem tiver curioso, a gente faz outros lives, faz as aulas também, né? A gente está tendo curso, assim, lembrando que a gente está oferecendo um curso atualmente, que é o módulo 1, a gente tem perspectiva de abrir mais cursos, né? Em geral a gente costuma ter 2 ou 3 cursos abertos, né? Atualmente a gente fechou várias turmas, então elas formaram, então a gente está com uma turma só aberta até então. Mas quem tiver interessado, sempre lembrando, procura a gente, conversa com a gente, né, que a gente sempre tem um leque de interessados aí, se juntar todo mundo a gente monta turma. E qual é outra, né, essa é a primeira chave de interpretação que a gente tem, que é pensar a astrologia como sistema, usar essa metáfora do castelo para tentar entender cada um dos elementos, né. A outra chave que o Ateliê 50 usa em específico, né, é a questão de referências, né. Eu estou falando assim, uma pesquisa estatística é uma coisa que a gente faz, né? A gente tem desenvolvido várias pesquisas dentro do Ateliê 50, pesquisas mesmo, são pesquisas de estatística, são pesquisas de amostragem, né, que é uma coisa que a gente sempre faz. Então, quando eu dou um exemplo, eu falo assim, a pessoa tem Vênus em Escorpião, a Vênus em Escorpião se comporta assim, querem ver? Aí eu abro para os alunos, então 10 Vênus em Escorpião, 10 pessoas absolutamente distintas umas das outras que tem Vênus em Escorpião, e eu demarco qual é o comportamento, né, que essa Vênus tem, e as pessoas percebem, olha, essa pessoa comporta assim mesmo. Então a gente sempre usa um leque grande de exemplos, e a gente coleciona esses exemplos, segmenta eles, a gente faz muito estudo, então estatístico, ou colecionando exemplos. Então a gente tem vários exemplos, por exemplo, de Saturno em Escorpião, entendeu? E o que isso marca, né, o que isso provavelmente marca no comportamento da pessoa. Além disso, a gente tem algumas pesquisas específicas que a gente desenvolveu no ateliê, que são legais. Então, em paralelo com os cursos, a gente também desenvolve as pesquisas. São muito legais, a gente já apresentou algumas, já fez lives sobre algumas delas, né, já deu entrevistas sobre outras pesquisas também. Né, o Ivan fala que é um processo um pouco pioneiro em Minas Gerais, é possível que seja e tal, porque a gente trabalha com a estatística mesmo, a amostragem grande, e a gente fez, por exemplo, uma pesquisa sobre ditadores. Né, tiranos, ditadores, né, principalmente depois do século XX, não só, mas principalmente, e a gente reuniu ali 36 nomes de ditadores dentro da história, né, com critérios muito específicos, né, a gente estabeleceu critérios, porque a gente quer selecionar um grupo, e qual era o objetivo? Era tentar ver se havia uma coincidência, algum tipo de coincidência dentro do mapa deles, se a gente conseguiria apontar ou entender algum tipo de coincidência lá. Então a gente fez um estudo basicamente científico de estatística, assim, né, coletando os dados, somou tudo, estruturou, fez porcentagens, fez gráficos ali comparando, né, e de fato a gente achou algumas coisas que são absolutamente recorrentes neles, né, o que é bem curioso. Não só achamos coisas que são muito recorrentes, mas achamos coisas que são ausentes em quase todos, assim, algumas coisas que, né, alguns signos em algumas posições que quase nunca aparecem no ditador. Então a gente achou um pouco das duas coisas, é um misto, né, não existe um padrão específico do ditador, assim, um mapa-chave, mas há um conjunto de eventos, né, dentro desse sistema que, se eles acontecerem, eles podem gerar o ditador, ao que a gente percebeu, né, e a gente fez esse estudo com outros grupos também, a gente fez esse estudo com os papas também, foi muito curioso, né. E a gente tem a perspectiva, né, fez alguns prévios ali de outros grupos também, específicos, assim, para a gente entender. E a gente tem descoberto muita coisa. Sempre que a gente faz essa pesquisa, a gente tem descoberto muita coisa sobre astrologia. E a gente tem repassado isso também. A gente tem usado isso como um repasse, uma explicação. O que é curioso, interessante. Eu acredito que depois a gente vai apresentar, na ideia que a gente faça um outro livro, né, com essas pesquisas, e dê algumas palestras também sobre o que a gente tem feito também, mas isso acaba sendo usado também nas aulas como algumas referências de padrão. Mas a questão é que a gente sempre parte do comportamento de alguém no mundo, né? A gente nunca apresenta, né, algo que a gente não pode apresentar ali estatisticamente como referência. Então a gente sempre apresenta uma referência, um conjunto de referências reais sobre pessoas que têm por exemplo, aquele planeta naquele signo ou aquele planeta naquela casa. E é curioso, é interessante, eu acho que assim, é um método legal para ser trabalhado, né? Quem tiver curiosidade, por exemplo, pode descer um pouco dentro do nosso feed, vocês vão ver ali um estudo rápido ali sobre a Vênus, que a gente apresenta 3 personalidades de cada Vênus. Então,
né, até houve um pedido ali para explicar a Vênus em Libra. A gente tem ali, então, delimitado 3 personalidades de Vênus em Libra colocadas alinhadas uma com a outra para você ver que há semelhanças dentro do comportamento, né, e possíveis de você comparar. Você contrapõe ali a Vênus em Libra com a Vênus em Escorpião, você vai ver que elas são bem diferentes em termos de comportamento estético, que é uma questão que a Vênus, o signo da Vênus tende a apontar, que é o comportamento estético. E a gente trabalha com esse exemplo. A gente apresentou 3 porque é o que cabia ali, mas a gente tem uma referência de 30, né? O que a gente tem selecionado é talvez bem mais do que 30 Vênus de cada signo para apresentar e mostrar como ela se comporta, né? Tanto nos homens quanto nas mulheres. Deve ter 60, né? A gente deve ter, mentira, nos homens acho que a gente tem umas referências de 10 ali, 10 homens diferentes com a mesma Vênus. Mulheres acho que tem um pouquinho mais e tal. Mas é um estudo que a gente pretende publicar também, depois desenvolver com um pouco mais de cuidado. Se vocês forem ver, é o mesmo processo que a gente fez com o Netuno. A gente coletou essas informações quando a gente foi tratar do Netuno dos signos, né? Foi curioso, foi interessante, né? Tá colocado aí pra gente também. A gente tem que fazer também depois um artigozinho sobre o tema, apesar de a gente já ter publicado aí, né? Já ser mais ou menos claro. Ter feito uma live também sobre o Netuno, esse estudo do Netuno nos signos, também é curioso. Mas estou aqui também para explicar um pouco do funcionamento da escola. Então, explicar que a gente tem uma sequência de módulos dentro da escola. A gente tem um curso que é o curso de introdução à astrologia, que a gente chama de fundamentos da astrologia, porque de fato é um curso de fundamentos, que são a base da astrologia. Ele consiste em 8 aulas, tá? Essas 8 aulas são história da astrologia. Deixa eu ver se eu lembro elas de cor aqui, né? Claramente. O primeiro é a história da astrologia, o outro é a astrologia e simbolismo, né? A questão simbólica colocada na astrologia, porque a astrologia é dada pra gente pelos símbolos. Se você não entender o que é um símbolo, então você vai ter dificuldade de entender, né, o que é astrologia, né? Astrologia e simbolismo. Então, os 4 elementos, né? As modalidades, fixo, cardinal e mutável. A gente vai falar também sobre o sistema, né, a astrologia como um sistema. A gente vai falar disso do castelo, explicar um pouco melhor, né, 5 aulas. A gente vai falar sobre os astros, então a gente vai falar sobre, né, os 11 astros principais ali, né, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. A gente vai falar sobre eles todos. A gente tem uma outra aula sobre casas, né, e a gente tem uma última aula ali que é sobre aspectos. Então, o módulo de fundamentos é uma base ali do que é astrologia, do que você tem que entender. A pessoa sai entendendo o que é cada casa, sai entendendo o que é cada planeta, sai entendendo, né, que a astrologia é esse sistema que você tem que pensar, sai entendendo quais são os aspectos, sai com uma clareza muito grande dos elementos, como pensar, entender, né, os 4 elementos, que é muito interessante para você entender a personalidade de uma pessoa, né? Olhando os elementos você já vai saber bastante coisa, né? E sai também como uma referência do porquê que a astrologia chegou nesse formato e qual é o formato que a gente conhece da astrologia, porquê que chegou nele, por onde transitou por muitos lugares, né, até chegar no que a gente conhece da astrologia hoje, né, bem curioso, né? Quem tiver curioso, fala comigo também. Tem algumas aulas que são gravadas. Quem tiver curiosidade, por exemplo, com essa aula da história da astrologia, é uma aula que a gente oferece, é uma aula que a pessoa, eu quero conhecer o curso, então assiste essa aula, vê se você gosta também, e aí depois vê se você quer participar do curso com a gente. É uma forma boa da gente ponderar, tá? Eu vou falar também sobre que era mais o objetivo hoje, né, de delimitar. Vou falar brevemente, né, desse mapa da personalidade, né, como apontar a personalidade, né, o que é dentro da astrologia determinante para a personalidade. Eu vou falar assim, bom, tudo é determinante. Algumas coisas são hierarquicamente mais importantes do que outras, estão numa hierarquia superior. Por isso, inclusive, eu até uso o castelo, a metáfora do castelo, como uma referência. Eu falo assim, o rei está num ponto superior. Ele tem uma posição de decisão superior aos outros personagens, mas os outros são muito influentes também, né? Então, eu vou falar assim, para você entender a personalidade da pessoa, você tem que destrinchar tudo. Mas depende do que você quer saber da personalidade da pessoa, sabe? Eu acho que isso é curioso, tá? Então, eu vou começar falando o seguinte: você pode somar os signos ali e tentar entender os elementos. Então, se você fizer um parâmetro dos elementos, qual é a porcentagem de cada elemento que a pessoa tem, e entender claramente o que são os elementos, entender mesmo, sabe? Não de brincadeira, mas entender o que aquilo representa dentro do mapa da pessoa. Então, você
se você tiver os elementos somados ali em porcentagem, vai falar, a pessoa é 50% terra, 10% ar, 20% água e 20% fogo. Bom, você sabe bastante da pessoa. Você não sabe pormenores, mas você sabe o grosso da personalidade da pessoa, você vai saber ali. Então os elementos são uma grande chave para você entender. Se você entende pouco de astrologia, tem pouco conhecimento e quer ter uma visão, quer apontar, querer entender ali um pouquinho melhor, com pouco, os elementos são o melhor lugar para você começar. Inclusive para dar uma apontada, assim, para ter uma ideia do que está acontecendo com a pessoa, da personalidade, eu sempre recomendo começar com os elementos, como se fosse um diagnóstico prévio, sabe? Sem você fazer... Você vai no médico, aí você explica quais são os sintomas, né? Aí o médico tem uma ideia, ali, um leque do que pode estar acontecendo. Aí ele pede os exames, que é para você aprofundar ali, para ver, né, pormenores e tal. Isso é o mapa, né? Essa prévia são os elementos. Então os elementos são uma ótima chave para você começar. Agora, a personalidade da pessoa, para você decifrar, depende um pouco do que você quer saber da pessoa também. Então, isso é uma dica legal, que é o seguinte, as pessoas falam muito, por exemplo, de relacionamento, e a astrologia, direta ou indiretamente, é muito usada para relacionamento. Você, o meu signo combina com fulano, Beltrano combina comigo, o que você acha da ciclana, né? Você acha que bate? Assim, depende, sabe? Porque é uma chave complexa, tem vários fatores ali. Mas as pessoas olham muito isso falando do Sol, por exemplo. Elas olham para outra pessoa, olhando para o signo solar da pessoa e querendo entender se é compatível com ela. E eu falo assim, o signo solar é o menos determinante nesse caso. Tipo, o signo solar talvez seja muito pouco determinante nesse ponto. O que é com certeza mais determinante se você quer saber sobre relações afetivas é você olhar aquele astro que está ligado a relações afetivas, que é a Lua. Né? A Lua são os impulsos, os desejos, né? E os afetos. Né? A Lua que cria laços afetivos. A forma como uma pessoa cria laços afetivos tem a ver diretamente muito com a Lua. Então, para você entender se você encaixa, entende com uma pessoa, é muito bom você conhecer a sua Lua, para começar, porque muita gente não sabe muito da sua própria Lua. Então, entender como é o seu processo de laços afetivos, né? E você olhar quais outras luas, né? Qual outra lua poderia fazer um encaixe mais interessante com a sua lua. Né? Eu até falo, se as luas não combinarem, se elas não encaixarem, as pessoas têm muito pouca chance de se entenderem. O que é uma pena e tal. Mas é bem determinante, a lua é mais chata para fazer o encaixe, o sol é mais aberto, né? A lua é realmente mais difícil de fazer os encaixes. E... Por exemplo, luas em terra, vou dar um exemplo, né? Luas em terra tendem a querer relacionamentos muito sérios, então, muito estáveis, muito duradouros, sabe? Elas gostam de compromisso. Então, se você tem uma lua em terra e quer realmente compromisso, tem dificuldade, sabe? Com as pessoas que são mais aleatórias ou mais esporádicas, assim, nas relações. Então, bom, resolve sua vida, procura alguém com uma lua em terra que vai facilitar bastante e tal. Acho que tem outras questões para serem apontadas, mas estou falando assim, então depende disso. Eu quero saber do comportamento estético da pessoa, das escolhas estéticas que a pessoa faz. Quero entender a pessoa, a personalidade da pessoa, por conta das escolhas estéticas. Mas é massa. Bom, é bom talvez então você olhar a Vênus. A Vênus é uma chave interessante para você entender esse processo. Então, se você está falando de um tipo de artista, por exemplo, a Vênus pode ser mais determinante. Se você está falando de moda, de vestimentos, de decoração, talvez apontando pela Vênus você entenda melhor a pessoa. Então o que você quer da personalidade da pessoa, porque a personalidade é muito complexa, depende de mais fatores. Então você pode ir decifrando eles com esse tipo de cuidado. Eu quero saber como a pessoa é... Eu quero entender meus pais, o comportamento dos meus pais, que delimitaram regras para mim, acho que meus pais eram severos e tudo. Aí eu falei assim, não é o signo solar tão determinante nesse ponto. Você talvez tenha que olhar, e seja importante você conferir o Saturno. O Saturno vai ser importante para você decifrar esse tipo de comportamento, que é o comportamento dos limites, que é o comportamento sobre as regras que uma pessoa estabelece. E você quer saber como a pessoa age, eu quero entender um atleta. Eu acompanho, gosto de esporte, meu esquema é esporte, quero entender, né, dos atletas diferentes, etc. Né, a ação da pessoa, a ação física, é determinante ali em relação ao Marte, principalmente. Então você quer decifrar o Marte da pessoa. Então, e se você quer entender uma pessoa de uma forma mais complexa, você tem que somar isso tudo.
né? Mas eu estou falando que o que você quer saber da personalidade de uma pessoa, né, depende, né, da astrologia depende do que você quer saber sobre aquela personalidade. Né? Dependendo do que você quiser saber sobre aquela personalidade, um astro ou outro pode ser mais determinante ou mais influente nisso. E isso é parte do que a gente ensina ou elabora dentro do Ateliê 50, né? Dentro dos nossos cursos. Né? Você conseguir decifrar com um pouco mais de cuidado qual é o papel de cada um dos astros, de cada um dos planetas dentro do funcionamento da personalidade. Né? Qual é o impacto que ele tem, onde ele tem impacto, como isso se manifesta. E por isso, então, né, eu falei assim, estou explicando os módulos da escola, a gente tem esse módulo de fundamentos, por isso a gente tem o módulo 1. Né? O que é o módulo 1 do ateliê, que é um módulo que está em andamento, começou bem recente agora, é um módulo que a gente vai esmiuçar isso, a gente vai pegar o Sol e ver como o Sol se comporta em cada um dos 12 signos. Depois a gente vai pegar o Sol, outra aula, e ver como ele se comporta em cada uma das 12 casas, porque a gente tem as casas também, né? A posição desses astros nas casas tem um impacto distinto. Depois a gente vai pegar a Lua e esmiuçar o comportamento da Lua em cada um dos 12 signos, depois esmiuçar o comportamento da Lua em cada uma das 12 casas. E assim a gente fará com o ascendente, né, que são os 12 signos, né, ascendente e descendente. Né? O que é ascendente? É o signo que está ascendendo no horizonte no momento que você nasceu. Ascendente é o alinhamento da Terra, tá? Com qual signo a Terra está alinhada no momento do seu nascimento. Pouca gente explica isso, eu acho que é uma explicação bem básica que as pessoas têm que ter. E aí a gente vai falar de Mercúrio. Quando a gente fala de Mercúrio, a gente fala principalmente dos escritores, eu trago vários exemplos de escritores. A gente vai falar da Vênus, a gente avalia comportamentos estéticos. Quando a gente está avaliando, né, a aula sobre a Vênus nos 12 signos é uma aula sobre comportamentos estéticos, sobre escolhas estéticas, como que a pessoa se apresenta, como ela se veste, qual é o comportamento, o gosto estético dela, né, o que ela gosta, né, tem a ver com as escolhas que ela faz também. Estéticas, com o que ela compra, por exemplo, né? Muito curioso isso. Né? No Marte, né? Na aula do Marte, a gente avalia muito atletas, é uma aula que eu falo muito sobre esporte, a gente usa os atletas como uma referência por conta da complexação do Marte. Né? Por que atletas? Bom, porque o Marte ele está colocado ali e ele aparece dentro da sua personalidade no momento que você age. E é uma ação física, né? É uma ação de competição. Quando você está em competição, o Marte aparece. Muitas pessoas elas não são colocadas em situação de competição ou em situação de ação. Então, às vezes, o Marte delas você não percebe muito bem. Você vai perceber em um ou outro comportamento, às vezes. Quando a pessoa fica muito brava, às vezes você vê o Marte da pessoa. Porque você coloca ela contra a parede ali, ela responde e tal. Ou quando você conhece a pessoa, dialoga, etc., mas você vai jogar bola com ela, vai jogar futebol, aí você vê que ela age bem diferente daquilo que você conhecia dela. Né? Isso é porque o Marte entra em ação. Isso acontece com diversos planetas, né, em situações diferentes, né, e o módulo 1 trata disso, o módulo 1 a gente vai esmiuçar isso. Né, cada um dos 11 astros ali que a gente está denominando, em cada um dos 12 signos e em cada uma das 12 casas, é bem complexo. Né, é um curso que dura um pouco mais que 6 meses, aí, porque tem muita matéria mesmo. E depois a gente tem 2 outros módulos dentro do ateliê, assim, só para finalizar, para vocês não ficar muito longo. A gente tem 2 outros módulos que são, o módulo 2 é um módulo sobre aspectos, os aspectos são bem complexos. Né? O que são aspectos? Né? Conjunção, oposição, quando você pega o mapa são aquelas linhas que estão colocadas ali. Né? Elas mostram as diferentes correlações que os astros fazem dentro do mesmo mapa. Bem curioso, mas é difícil de estudar. Eu jogo então os aspectos para um segundo módulo, para as pessoas que estão muito interessadas, querem entender, porque dependendo do aspecto ele muda um pouco do comportamento dos planetas e dos signos, tá? Então ele tem esse pormenor. Dependendo de algum aspecto que estiver sendo feito ali, ele pode alterar alguns comportamentos. E a gente tem o módulo 3, né, que é um módulo que está dividido em 2 partes. O módulo 3, na verdade, são 2 partes. Uma é sobre sinastrias, né? Então a gente estuda sinastrias, que como 2 mapas se encaixam. Né? A primeira parte do módulo 3. E a sinastria é a segunda parte. A primeira parte são os trânsitos, né? São as previsões. Então, no módulo 3 a gente estuda previsões, trânsitos, né? E previsões, né? Que são as influências que você está sofrendo dentro daquele momento e determinam um pouco das suas escolhas, do que vai acontecer na sua vida. A gente tem uma explicação longa para isso, eu não vou falar hoje porque eu acho que é assunto demais
para uma live só, né? Eu posso fazer uma live depois só sobre trânsito, que seria interessante, explicando eles como é que a gente entende, né? Mas eu sempre entendo eles a longo prazo, até adianto pro pessoal, quem quer saber o que vai fazer amanhã, eu falo assim, essa pessoa não é séria, né? E eu gosto de trabalhar de uma forma mais séria, né? Eu trato das previsões para tipo 1 ano, 2 anos, 5 anos e tal, para quem quer tentar estabelecer planos para a vida, metas e tudo, e acho que a astrologia pode ajudar um pouco nisso sim, sabe? Mas a gente estuda num outro formato, a gente não estuda. A gente estuda olhando para o passado. Para entender o futuro, a gente estuda em regresso, olhando para o passado. E a gente tem, então, essa segunda parte do módulo 3, que é um módulo, que é uma parte sobre sinastrias, que são os encaixes dos diferentes mapas, né? Como combinar 2 mapas. É bem curioso também, essa aula é divertida, né? No módulo 3. E além do fundamentos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, a gente tem também um módulo de pesquisa, onde a gente desenvolve pesquisa. Então a gente tem as pesquisas, muitas vezes a turma formou, e aí às vezes a gente encaixa ela, desenvolve um tema de pesquisa e estabelece uma pesquisa que a gente depois, né, sistematiza, vai publicar, etc. E é isso, né, por hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar, mas agradeço a todo mundo que passou por aí, que assistiu e tudo. Foi um grande prazer para mim, tá? Dar isso, para ter esse 50 como um todo, né? A gente acaba sendo, no fim das contas, uma equipe também, apesar de eu estar dando as aulas, mas há pessoas por detrás ajudando também, né? Inclusive a Paula, que está sempre me ajudando aqui a estabelecer, ordenar as coisas e tal, ajudou com as pesquisas, fez parte da primeira pesquisa também, mas tem mais pessoas que sempre estão ajudando a gente, né? É um super prazer. Pretendo fazer mais algumas lives assim, que eu acho que ajudam a gente a entender mais. Quem estiver curioso com os cursos, quiser conhecer, quiser entender, entra em contato com a gente, sabe? Pede para fazer uma aula experimental ou para conhecer uma das aulas, né? Vai ser um prazer. A gente tem turma em andamento, a gente está para abrir mais turmas também para quem estiver curioso. E é isso, né? Vou agradecer a todo mundo, já está chegando perto do tempo aqui, falei pra caramba, mas acho que tá ok. Muito obrigado para todo mundo que participou. Tá? Qualquer coisa, manda pergunta aí pra gente, eu tento responder, não agora, né? Tento responder depois. Muito obrigado.